Pois bem, meus amigos, para entendermos de modo claro, nítido, evidente, cristalino e sem contradições subalternas, subjacentes de qualquer natureza, o conhecimento dos anjos e dos demônios, que continuam sendo anjos mas caídos, precisamos começar por uma distinção fundamental. Há duas formas de conhecimento no mundo espiritual: aquilo que Deus infunde no momento da criação e aquilo que os espíritos conhecem pela própria natureza intelectual que possuem. Quando Deus cria cada anjo, ele lhe concede de uma só vez um conjunto completo de saberes. Esse conhecimento não cresce, não diminui, não se altera, ele é dado de modo pleno e acabado, de acordo com a missão daquele anjo e com o grau hierárquico que ocupa no coro celeste. Anjos superiores recebem uma luz mais ampla, anjos inferiores recebem menos, mas sempre o suficiente para aquilo que Deus lhes confiou. O que Deus infunde, ele infunde totalmente e isso permanece para sempre. A segunda esfera é aquilo que decorre da própria natureza intelectual dos anjos. A mente dos anjos é muito diferente da nossa. Nós aprendemos de forma leniente, que é observando, comparando, é deduzindo, é memorizando, é errando, é tentando novamente, é reiterando. Os anjos não, o intelecto dos anjos é simples, direto e intuitivo. Quando algo se apresenta diante de um anjo, seja ele um objeto, um gesto humano, um idioma, um fenômeno natural, ele compreende imediatamente a essência daquilo. Não há raciocínio sequencial, não há estudo, não há um processo. O que nós levaríamos, portanto, meses para entender, eles vêm em um único ato. Por isso, tudo que pertence à ordem natural, isto é, tudo que existe, se move, fala, age ou se revela na criação, é imediatamente compreendido pelos anjos, por eles. E isso é apenas o funcionamento natural da inteligência angélica. Agora, podemos olhar para a Torre de Babel, por exemplo, quando Deus vai lá e confunde as línguas dos homens, então Deus cria novos idiomas naquele momento, isto é, naquele instante. Os anjos bons, eles compreendem imediatamente o que aconteceu, não porque Deus ensina um novo idioma, mas porque eles percebem o efeito do ato divino e por sua própria natureza intelectual entendem aquilo e sem esforço, sem aprendizado, sem confusão. E aqui chegamos aos demônios, que é sempre a parte mais sensível, mais delicada. Porque os demônios, Deus rompeu com eles por completo, totalmente. Eles perderam a graça, perderam toda a iluminação sobrenatural. Não recebem novas revelações, não têm acesso aos mistérios divinos, não recebem absolutamente mais nada da ordem da graça depois de sua queda. Mas Deus, ao condená-los, Deus não destruiu a sua natureza. Ele não anulou o que criou. Deus ele vai e pune a ordem moral e não a estrutura essencial ontológica. Assim, a natureza intelectual dos demônios elas permanece intacta. Então, os demônios eles continuam com a mesma rapidez, a mesma intuição, que tem um outro conceito, a mesma capacidade de compreender tudo aquilo que pertence à ordem criada. E isso não é um prêmio, não é um privilégio, não é Deus concedendo o conhecimento extra.
é simplesmente a consequência de ainda possuírem a natureza que Deus lhes deu no início, no princípio de suas criações. Por exemplo, eu elaborei um exemplo, é como o leão. Se o leão ele mata uma presa, uma pessoa boa, por exemplo, ele não vai continuar forte? Vai continuar forte. Isso significa que Deus o premiou pela violência dele? Não. Significa apenas que a força do leão, nesse caso, pertence à natureza dele. Ele vai matar um ser humano e ele vai continuar forte. Da mesma maneira, os demônios continuam compreendendo os fenômenos naturais, não porque Deus os favorece, mas porque essa capacidade faz parte da sua constituição espiritual. E o que eles não sabem, o que os demônios não sabem? Tudo aquilo que pertence à ordem sobrenatural lhes é inacessível. Eles não conhecem a graça, não compreendem os mistérios de Deus. Tanto é que o diabo perguntou ao arcanjo Miguel sobre o corpo de Moisés, ele não sabia. Não veem o interior da alma humana, não conhece o futuro contingente, não possui nenhuma participação na vida divina. Tudo isso está fechado para sempre para eles, para sempre. Mas quando algo novo surge na ordem natural, aí sim, por exemplo, um idioma lá na Torre de Babel, um costume, uma ação humana, um fenômeno cultural, eles o compreendem instantaneamente. Não porque Deus lhes revela algo, mas porque a sua própria natureza angélica opera dessa maneira, faz parte da sua natureza intelectual, espiritual. Eles não estudam, eles não investigam, eles não mudam de opinião com o tempo, porque não há necessidade. Eles percebem a coisa em um ato único. E essa compreensão permanece. O mundo espiritual não tem aprendizado gradual, não há progresso intelectual depois da criação. Por isso, podemos sintetizar assim: os anjos bons possuem o conhecimento infundido por Deus para a sua missão e também aquilo que compreendem naturalmente pelo simples fato de serem espíritos, energia pura. Os demônios, eles perderam toda a participação na graça, mas eles não perderam a natureza criada. Deus não lhes dá nada depois da queda, nem infunde mais nada também, mas também não retira aquilo que ele mesmo estabeleceu desde o princípio. Assim, galera, quando um fenômeno natural aparece diante de anjos ou de demônios, eles entendem imediatamente. Não porque recebem algo novo, mas porque sua natureza espiritual funciona desse modo, funciona dessa maneira. Portanto, a graça eles perderam. A natureza intelectual e espiritual eles não perderam. E é exatamente isso que dissolve qualquer contradição.